dia, oitavo ano, tudo bem com vocês, alunos? Vamos para a nossa aula de inglês? Então, na semana passada, nós fizemos aqui, né, quem estava em sala de aula, fez a página 23, tá? Então, nós vamos corrigir para quem ficou em casa. Então, nós estamos vendo o tempo verbal Simple Past e o Past Continuous, tá? Lembram, o Simple Past é aquele em que a ação ocorre no passado e termina no passado, né? O passado simples. Por exemplo, eu viajei no ano passado, né? Vejam que a estrutura é o sujeito mais o verbo, né? E esse verbo ele tá no passado. Como que a gente flexiona esse verbo, então? A gente adiciona o ed quando ele for um verbo regular e tem também os verbos irregulares, que são aqueles que não aceitam esse ed, né? Não aceitam a regrinha. Aí eles vão variar, tá? Aí a gente precisa de uma tabelinha ou saber de cabeça os verbos, tá? Então vamos fazer aqui a atividade número 1 que diz Complete the profiles with the verbs from the box in a simple past. Então, aqui nós temos not want, kill, not know, be, fake, say e ask, tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro. Juliet. Ela tinha 13 anos de idade. Veja que é tudo no simple past, tá? Então, é o verbo ser, verbo ser e estar, né? O verbo to be, né? Que seria esse aqui. No passado fica was, tá? She was 13 years old. Ela tinha 13 anos de idade. Veja que é um verbo irregular, né? Ele não aceita o ed, então ele é um verbo irregular. Aqui, ela não queria casar com o Paris, né? Então, she didn't want. Para negação, a gente usa o auxiliar did, né? Mais o not. Então, she didn't want to marry Paris. Relembrando, na negativa, o verbo não muda, tá? Ele fica na sua forma básica. She asked Friar Lawrence for help. Né? Ela pediu ajuda para o Lawrence. Então, aqui, asked, vejam que é o verbo ask, perguntar, pedir. É um verbo regular, então eu adiciono o ed para ele ficar no passado. She faked her death. Ela fingiu a sua morte. Verbo fingir, ó, fake, só adiciono o d para ele ficar no passado. Então, she faked her death. Vamos ver agora o Romeo. Ele era um Montag, né? O sobrenome dele era Montag. Então, he was. Ele era um Montag. É o verbo to be, novamente. Então, no passado, was. Ele matou um homem. He killed a man. Né? Adiciona o ed. Ele disse que amava Julieta. Ele disse, o verbo dizer, say. Aqui, nesse caso, quando o verbo termina em y, eu tiro o y e adiciono o id, said, tá? He said he loved Juliet. Ele não sabia sobre o plano da Julieta. He didn't, né? Negação, o did mais o not. He didn't know about Juliet's plan. Vejam aqui de novo, o verbo não muda, fica na sua forma básica. Número 2. Complete sentences using the verbs in parentheses, either in the simple past or past continuous. Então, past continuous é quando eu tenho o verbo auxiliar was or were, né? Dependendo de quem é o sujeito, mais o verbo principal terminado em ing, em ing, tá? Então, aqui na letra A, at the party, Romeo and Juliet. Aqui nós temos o not know, então fica didn't know, né? Eles não sabiam each other's identity, because all the guests were wearing masks. Então, na festa, Romeu e Julieta não sabiam, ó, não sabiam, né? Tá no simple past, as suas identidades, né? Um do outro, porque todos os convidados
estavam usando máscaras. Lembra, o past continuous é aquele passado, que é uma ação que ocorre no passado, mas que continua no passado, tá? Então, para nós, são os verbos terminados em NDO, né? Andando, comendo, falando, né? Então, e todos os convidados estavam usando máscaras naquele passado. Letra B. Juliet estava conversando, a Julieta estava conversando quando Romeu entrou no jardim. Então, Juliet was talking, né? She was talking. Então, quando for he, she or it, a gente usa o was. E aí o verbo terminado em ing, né? Ela estava conversando quando Romeu entrou, entered, né? O verbo entrar, como está no simple past, né? Ele entrou, eu adiciono o ed, entered the garden. Letra C. While Romeu, enquanto Romeu estava was standing, estava de pé na sacada, a Julieta confessou o seu amor. Então, while Romeu was standing under the balcony, Juliet confessed her love. Aqui, então, past continuous e aqui simple past. Então, quando só tem um verbo flexionado no passado, é simple past. Agora, quando tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal terminado em ing, eu tenho um tempo verbal que é chamado de past continuous, tá? Aqui, o exercício número 1 é para a gente ler e discutir as questões em pares, tá? Então, vocês façam a leitura desse texto, tentem entender o que está sendo dito nesse texto e reflitam sobre as perguntas. What is love in your opinion? O que é o amor na sua opinião? Letter B. What do you look for in a relationship? O que você procura no relacionamento? And letter C. Do you think Romeo and Juliet had a successful relationship? Could they have a future together? Então, vocês acham que o Romeu e Julieta tiveram um sucesso? Né? Foi um relacionamento de sucesso? Eles poderiam ter um futuro juntos? Né? Para a gente refletir. Agora eu vou colocar o áudio e aí a gente já vem fazendo as atividades, tá? Então, prestem atenção. Track 7. Love is when you find someone that you really like and you really enjoy being around. People who are in love never get tired of seeing each other. Like, they never get tired of thinking about each other. A good relationship is when you can argue every once in a while. I mean, you're not going to agree on every little thing. Bom, então vamos lá. Now list some things talking about love and choose the items they mention. Então, o que nesse áudio eles mencionam? To love is to stay together all the time. Que amar é estar junto o tempo todo? Eles falam isso? Não, né? To love is to enjoy being around someone. Que amar é curtir estar ao lado de alguém. E eles falam isso, né, nesse áudio. People who are in love think a lot about each other. Né? As pessoas que estão apaixonadas, elas pensam, né, uma na outra. Sim, eles também falam isso no áudio. You can only love someone with no flaws. Você só pode amar alguém que não tenha defeitos. Não, né? Eles não falam sobre isso. Não falam disso. Marriage is agreeing about everything. Um casamento é concordar sobre tudo, né? Concordar com o outro sobre tudo. Não, né? Eles não falam isso. Arguing once in a while is normal. Discutir ou brigar, ter alguma, né? De vez em quando é normal. Sim, né? Num relacionamento é muito normal ter uma discussão, ter uma, né, briguinha ali, alguma discordância. Então, eles falam também que é normal isso. Bom, pessoal, então ali na página 24 nós temos alguns textos que são críticas sobre os filmes
do Romeu e Julieta, né? Então, ali na página 24 tem alguns pôster, né? 3 pôsteres de adaptações do filme Romeu e Julieta. Uma de 1996, outra de 1968 e outra de 2013, tá? E embaixo ali a gente tem, então, os textos falando sobre esses filmes. E aqui, na página 25, nós temos algumas questões, tá? Vocês podem pausar o vídeo agora, ler esses textos e tentarem compreender, né, o que eles estão dizendo, tá? Aí vocês vêm para a atividade. Então, letter A, letra A. According to review 1, which movie is more accurate? Então, de acordo com o review número 1, ali com a crítica número 1, qual filme que é o mais realístico, mais próximo da história do Shakespeare? Então, se a gente voltar ali no texto, no primeiro parágrafo, né, do Review 1, fala que the version of Romeo and Juliet of 1968 is the more realistic or accurate. Então, Zeffirelli's Romeo and Juliet é o filme mais realístico, tá? Agora a letra B. To review 1, which movie is more dramatic? Né? De acordo ainda com a crítica número 1, qual que é o filme mais dramático? Então ali no review 1, se a gente voltar, Romeo plus Juliet diz assim, with a bit more dramatic stress and suspense, tá? Então é o Romeu e Julieta do Bart Luhrmann, tá? Ali no segundo parágrafo do Review 1, ele fala, né? With a bit more dramatic stress and suspense. Agora a letra C. According to Review 2, which is the best movie adaptation? Então, com no Review 2, ali na crítica 2, qual que é a melhor adaptação do Romeu e Julieta? It's the 1968 version, tá? The 1968 version. E a letra D. Which movie was or were faithful to the poetic language? Qual dos filmes que são mais fiéis à poética, né? A linguagem poética da história? São 2, então, the 1968 version and the 1996 version. Então, a de 1968 e a de 1996, segundo o Review 2, tá? Bom, continuando, então, o conteúdo aí na nossa apostila, nós vamos ver agora os comparatives, né? Comparatives and superlatives. Quando que a gente usa as palavras comparativas? We use the comparative form to compare two things or two people. Check it out. Então, nós usamos os comparativos para comparar duas coisas, né? 2 objetos ou 2 pessoas. Vejam aqui nessa imagem. Nós temos o Billy, a Meg, a Sheila, Amy, Hazel e o Lee, né? Então, vamos ver algumas comparações. Lee is taller than Billy. Então, o Lee é maior, né? Ele é mais alto do que o Billy, né? Lee is taller than Billy. A Meg is younger than Hazel. A Meg é mais jovem do que a Hazel, certo? E a Sheila is more serious than Amy. Ó, a Sheila é mais séria do que a Amy. Então, como que a gente faz as comparações na língua inglesa, né? Nós temos os short adjectives, nós temos os adjetivos mais curtos e temos também long adjectives. Nós temos os adjetivos um pouco mais longos. Então, quando nós temos os adjetivos que são mais curtos, por exemplo, old, young, late, pretty, big, né? São adjetivos. A gente transforma esses adjetivos mais curtos adicionando o ER, né? The old
older, né, mais velho, young, younger, late, né, aqui mais jovem, né, younger, late, né, atrasado, later, né, pretty, que é bonito, né, prettier, mais bonita, bigger, né, bigger, que é mais grande, né, ou maior. Então, nos adjetivos curtos, a gente adiciona o ER nos adjetivos, tá? Depois dos adjetivos, a gente usa o than, tá? Então, por exemplo, Meg is younger, né, mais jovem, than Hazel, do que a Hazel. Então, sempre nós vamos usar o than, tá? Tanto para os short quanto para os long adjectives, tá? Agora, quando um adjetivo ele é mais longo, nós não adicionamos nada ao seu radical, nós não colocamos nada na palavra, nós colocamos o more, tá? Então, aqui o adjetivo é interessante, interesting. Não fica interestinger, tá? A gente não adiciona o ER, a gente usa o more. More interesting than, né? Mais interessante do que beautiful. More beautiful than complicated, né? Complicado. More complicated than. Important. More important than, né? Mais importante. More careful than. Mais cuidadoso, mais cuidadosa do que. Então, não esqueçam. Adjetivos curtos, a gente adiciona o ER, tá? Geralmente, palavras, adjetivos monossílabos ou dissílabos, né? A gente adiciona o ER. Agora, quando a palavra ela é mais compridinha, a gente coloca o more na frente e depois o than. Bom, então eu falei para vocês dos comparativos, né? Que comparam duas coisas ou duas pessoas, tá? Agora a gente vai ver os superlativos, tá? Então, we use the superlative form to compare something or someone to the group it belongs to. Então, nós usamos o superlativo, né, a forma superlativa, para comparar alguma coisa a alguém ao grupo que ele pertence, tá? Então, prestem atenção. Aqui temos de novo Billy, Meg, Sheila, Amy, Hazel e o Lee. Então, Lee is the tallest boy. O Lee, ele é o maior, né, o mais alto do grupo. Vejam que eu não estou comparando com ninguém, né? Tipo, não estou comparando com outra pessoa, e sim com o grupo inteiro. Então, Lee is the tallest boy. A Meg is the youngest girl. Meg é a mais jovem, a garota mais jovem. Sheila is the most serious kid. A Sheila é a garota mais séria. Então, vejam que aqui eu estou comparando, mas não é com outra pessoa, né? Eu estou comparando com o grupo. Então, aqui a gente usa os superlativos. E segue a mesma regra, tá? Os short adjectives, né? Os adjetivos curtos, né? Old, young, late, pretty, big. A gente não adiciona o ER, a gente adiciona o EST. Então, the oldest, o mais velho. The youngest, o mais novo. The latest, o mais atrasado. The prettiest, a mais bonita, o mais bonito. The biggest é o maior, tá? A gente aqui não usa o than, né? Porque eu não tô comparando com alguém, tá? Eu tô falando que ele é o maior, né? Aqui do grupo. Então, eu não uso o than. Nos long adjectives, nos adjetivos longos, nós colocamos o the most interesting, né? Então, ó, interest, né? Ele é o mais interessante. Então, the most interesting, the most beautiful, o mais bonito, the most complicated, né? O mais complicado, the most important, o mais importante, e the most careful, o mais cuidadoso. Então, aqui segue praticamente a mesma regra. Os adjetivos curtos a gente adiciona
um afixo no seu radical, né? No comparativo é o ER, the older, the younger. Aqui a gente adiciona o EST, oldest, youngest, latest. E quando o adjetivo for longo, né? Quando tiver mais de 3 sílabas, de 3 sílabas ou mais, a gente não muda a palavra. A gente só vai colocar o the most na frente, tá certo? Então aí no livro de atividades, na página 10, vamos rever então isso que eu acabei de falar. Então, comparatives and superlatives. We use comparatives and superlatives to compare two or more items. Então, nós usamos os comparativos e os superlativos para comparar 2 ou mais itens, tá? Aqui itens entra objetos, né, e pessoas. Check it out the examples in bold. Então, check ali, dê uma conferida nos exemplos em negrito. Never say never. I can handle him. Now he's bigger than me, taller than me, and he's older than me, and stronger than me, and his arms, a little bit longer than me. Então vejam aqui que eu tenho bigger, now he's bigger than me. Ele é maior do que eu. Taller than me. Ele é maior, né? Ele é mais alto do que eu. Aqui, bigger, maior, e taller, mais alto do que eu. And he's older than me. E ele é mais velho do que eu. And stronger than me. Mais forte do que eu. And his arms a little bit longer than me. E os seus braços são um pouco mais longos que o meu. Vejam que aqui nós temos os comparativos, né? Os comparatives. Bigger, taller, older, stronger, longer, né? Então, comparatives. Used to compare two things or two people, né? Ele está se comparando com a outra pessoa. Então, aqui, short adjectives plus ER e then. Então, o adjetivo curto mais o ER e o then depois. Então, big, bigger, tall, taller, old, older, tá? E then, não esqueçam do then, né? Aqui, nos adjetivos longos, né, nos adjetivos mais compridinhos, a gente usa o more, mais o adjetivo longo e mais o than. Então, more difficult than, more intelligent than, more beautiful than, né? Então, adjetivos mais compridos, a gente usa o more, né, para fazer essa comparação. Eu não falei, mas existem os comparativos irregulares. Por exemplo, the good, não existe gooder, tá? E não existe more good. Então, the good é better. Da palavra bad, né, good é bom, bad é mal. Da palavra bad também não existe better, né? Então, quando eu quero usar para comparar, eu uso worse. He's worse than me. Ele é pior do que eu. E far, que é longe, his house is further than mine. A casa dele é mais longe do que a minha. Então, não se encaixa em nenhum aqui. É a forma irregular, further, tá? Agora vamos aqui. Your biggest mistake. It's a shame you don't know what you're running from. You know this is your biggest mistake. What a waste, what a waste, what a waste. Então, aqui, you know this is your biggest mistake. Você sabe que esse é o seu maior erro. Veja que aqui eu não estou comparando duas coisas. Estou falando que é o maior erro no geral, né? Biggest mistake. Então, mesma regrinha, né? Já falei isso para vocês. Superlativos são usados para comparar coisas ou pessoas ao grupo que pertence, tá? Então, o adjetivo curto, né? A gente usa the biggest, né? Eu uso o EST. Então, o the mais o adjetivo curto mais o EST. The biggest, the longest, the nicest. Quando o adjetivo for longo, eu uso o most mais o adjetivo longo. The most dangerous, the most beautiful, the most attractive, tá?
E temos também os irregulares, que é o good, bad e o for, né? Então, the good é the best, the bad, the worst e for, the furthest, tá certo? Então, não esqueçam, existem alguns irregulares, mas são pouquíssimos. A regra geral é isso aí que eu falei para vocês, tá bom? Eu vou deixar aí no WhatsApp, no grupo, as atividades para vocês fazerem. Até sexta-feira não, até depois, alunos. Tchau!